E assim como as mães, os pais também têm direito à licença paternidade. São apenas 5 dias, mas esses primeiros cuidados com a criança é essencial e faz toda a diferença para o pai. Esse período de licença é um direito de todos os pais e é assegurado pela Constituição Federal. Mas ainda existe algumas dúvidas sobre esse direito e diversos projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional. Esse é o assunto de hoje do quadro Seus Direitos. Que ter um filho exige muita responsabilidade dos pais, todo mundo sabe. Os 9 meses de espera podem ser exaustivos, principalmente para as mães. E depois que os filhos nascem, a maior responsabilidade continua sendo delas. Não que os homens não queiram assumir a responsabilidade ou ajudar nos primeiros dias com o bebê em casa, mas é que o trabalho acaba atrapalhando nessa hora. As mulheres têm direito de 120 a 180 dias de licença maternidade, mas e o homem tem direito a se dedicar exclusivamente ao seu filho recém-nascido durante algum tempo? O William soube que não teria esse direito e decidiu largar tudo para ajudar a esposa na reta final da gravidez e cuidar do filho recém-nascido. Uma decisão radical, mas que foi essencial nos primeiros dias de vida do Davi. Hoje ele está com 4 meses e o William já voltou a trabalhar. Eu acredito que é muito importante a presença do pai para uma criança, então fiz questão de estar muito próximo, tanto na gravidez quanto no pós-parto, né? Bebê pequenininho, tal, dar banho, essas coisas todas. Já o Fabrício fez uma confusão. Por falta de informações sobre a licença paternidade, acabou faltando 2 dias de trabalho e tendo que pagar por isso. 5 dias para mim, considerei que fossem 5 dias úteis. Eu já não recebi pelo final de semana, tudo bem. Aí me ausentei e tal. Como minha esposa fez cesárea, ela precisou muito de ajuda. Aí eu fiquei ajudando em casa. Eu voltei a trabalhar na terça e aí eu fui notificado de que eu faltei o dia na segunda. E por ser uma segunda emenda com o final de semana, foi me descontado R$200 do salário. A convivência com o filho Miguel, que hoje está com 10 meses, foi bem menor do que o necessário nos seus primeiros meses de vida. Sem poder parar de trabalhar, o Fabrício teve que pedir ajuda para a mãe. 5 dias são insignificantes, quase não faz diferença nenhuma. Ela teve que ficar de repouso quase por 1 mês, eu precisei de ajuda da minha mãe e foi muito complicado. Bom, e para falar mais sobre a licença paternidade, eu converso agora com o advogado especialista em Direito da Família e Direito do Trabalho, Rafael Rocha. Obrigado, Rafael, pela presença aqui no TJ Goiás. Boa tarde, Alex. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Doutor Rafael, é um absurdo o que a gente está vendo aí, né? Quer dizer, por que isso ainda acontece? Falta o quê? Realmente é informação para que a lei seja de fato cumprida? Exatamente. O que falta, na verdade, é uma alteração na cultura que nós temos hoje, porque as mulheres sempre cuidaram das crianças. Isso é nas casas, nas igrejas, em qualquer lugar, as mulheres ficaram para as crianças. E o Congresso, composto da maioria de deputados e senadores homens, também esquecem de legislar sobre isso, pensando que as mulheres é que têm que cuidar das crianças. E hoje as pessoas moram distante da família, né, distantes das famílias, e não tem como ajudar. Então fica só o marido e a esposa. E quando ela tem um filho, como bem dito ali, o tempo de resguardo é muito grande, 30 dias. E ele só tem 5 dias que de fato são insignificantes perante essa demanda que ele tem. E só muda o nome, de fato, né? Licença paternidade para maternidade, mas é uma licença. É uma licença remunerada, a pessoa tem direito de receber por esses dias. São 5 dias contados a partir do primeiro dia útil. Então, se a criança nascer na sexta-noite, por exemplo, não vai contar sábado e domingo. E se a segunda for feriado? Então, vai começar a contar a partir do primeiro dia, que seria segunda-feira. Depois disso, são dias corridos. Mas são muito poucos dias mesmo para que possa dar um cuidado necessário, tanto para a criança quanto para a mãe que está de resguardo. Doutor, nós vimos aí a questão, por exemplo, do William, né, que teve que pedir, né, conta do emprego para poder cuidar do filho. Nesse caso, é possível se ajuizar alguma ação na justiça, pedir, reaver esses direitos? O que fazer? Porque se todo mundo for pedir conta do trabalho, né, para ter direito à licença paternidade, fica complicado, né? Exatamente. Ele teve essa possibilidade, que provavelmente ele tinha algum recurso para se manter durante esses 4 meses, o que não é o caso da maioria dos trabalhadores, e nesse caso não há uma possibilidade dele fazer isso. Por exemplo, há os casos especiais onde, por exemplo, a mãe falece no momento do parto, ou mesmo no caso dos adotantes únicos, quando os homens são adotantes únicos, eles têm ingressado com ações na justiça e conseguido o benefício do INSS da licença maternidade, do pagamento dela, para eles durante esse período de 4 ou 6 meses, que é o período da licença maternidade. Nosso outro amigo que nós mostramos, o segundo caso da matéria, teve o desconto no salário. O que fazer num caso desse?
Exatamente. Esse desconto é devido porque ele faltou realmente ao trabalho, porque os dias são, de fato, corridos. Há alguns entendimentos em que os dias são úteis e que deveria ser o certo, né? Porque aumentaria um pouco a possibilidade dele ficar lá com a criança. Mas, no geral, os dias são corridos mesmo, apesar da lei não dizer se são corridos ou não. O entendimento veio que são dias corridos. Ele realmente vai ter o ponto cortado, as pessoas terão seus pontos cortados e terão que ressarcir a empresa nesse sentido. As regras também valem para a questão de pais adotivos, as pessoas que adotam também têm esse direito a essa licença? Como é que funciona nesse caso, doutor? Tá. Então, as pessoas que adotam também têm essa mesma possibilidade, já tem a lei que trata dos pais adotantes, inclusive se forem nos casais homossexuais, né? Então, eles também têm o mesmo direito. E como eu disse para você anteriormente, se ocorrer um fato extremo, por exemplo, da morte da mãe no parto, o pai pode requerer que esse benefício seja pago a ele. E mesmo se for um dos dois que sejam segurados, não sejam os dois. Há esperança, por exemplo, de lá em Brasília, no Congresso, mudar essas regras, fazer com que os pais realmente tenham um pouco mais de tempo aí para ficar com seus recém-nascidos? Sim. Como é que está isso? Como é que o senhor acompanha isso? Sim, há vários projetos de lei de senadores, de deputados federais que tentam aumentar para 15 dias, esses são os mais visíveis, e outros até para 30 dias, conquanto isso seja ainda tímido. Então, antigamente, as pessoas moravam todos ali próximo da família. Então, você tinha ali os avós, né, os tios próximos, que ajudavam a cuidar. E hoje não, hoje as pessoas moram no interior, os filhos vêm para a capital, ficam distantes, e então a sociedade mudou. Mudando, também tem que mudar as leis para que possa preservar a família nesse sentido, porque, de fato, a presença do pai, tanto na vida do bebê quanto para auxiliar a mãe, é de extrema importância. Agradecemos então a presença aqui do advogado especialista em Direito da Família e Direito do Trabalho, Rafael Rocha. Muito obrigado mais uma vez o senhor aqui pela presença aqui no TJ Goiás. Eu que agradeço, Alex, e estamos à disposição sempre que vocês precisarem.